Olá, bem-vindas, bem-vindos. Essa é a Conversa Selvagem, esse ciclo de conversas com contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos conversar sobre o conto Sapatinhos Vermelhos. As conversas selvagens fazem parte da imersão vivencial com os contos, onde a gente vivencia, entra em contato com o conto a partir da experiência vivencial, tendo como caminhos a biodança e o soul collage. Muito bem-vinda, estou aqui esperando a Débora convidando e vou escrever aqui a nossa live para quem chegar. Olá, bem-vinda, querida. Olá, Dani. Mais um capítulo. Isso, olha que lindeza. Estou aqui colocando o nome, Débora, para fixar o nome da live. Sapatinhos vermelhos. Pronto. Deixa eu... Ai, eu não... pronto. Fixar o conteúdo. Muito bom, Débora. Mais um conto. Enquanto as pessoas estão chegando, eu estava colocando que essas lives fazem parte da imersão. E aí aproveito para contar que nessa sexta-feira a gente vai ter a imersão do conto Sapatinhos Vermelhos no horário diurno, né, no fuso horário do Brasil, sexta-feira, às 14 horas. E no dia 8 de julho, ai gente, eu tô realmente... Novembro. 8 de novembro, nós vamos ter um grupo noturno que começa às 18h30. Nós ainda temos vagas, quem quiser participar é bem-vinda. Então é isso, amiga. Vamos lá. Eu proponho... Aqui comentar, Dani, assim, que a ideia da live é para que a gente, na imersão, tenha a possibilidade de vivenciar o conto e aí, por isso, a gente aprofundar um pouco esse espaço de falar um pouco do conteúdo do capítulo de forma mais ampla, fora daquele espaço da imersão, né? Então, essa é a proposta, né? E além disso, também para quem não puder participar, de alguma maneira a gente também compartilha esse nosso mergulho com outras mulheres. E bem nessa ideia também de abundância, da gente transbordar nosso conhecimento e formar essa grande, grande roda. E aí, A gente eu queria... já compunha a nossa preparação ter essa conversa e aí a gente resolveu botar a conversa pública, né? Isso mesmo. É bem despretensioso, gente. Isso. E aí eu queria propor que a gente fizesse como da outra vez, você começar contando para a gente brevemente sobre o conto, para a gente já entrar nessas imagens. Então, só convidar que, né, quem está chegando aqui, que a gente possa ouvir o conto com o ouvido do coração, a gente se abrir para o conto. Essa versão que a Clarissa traz no livro é uma versão familiar, existem outras versões do conto Os Sapatinhos Vermelhos, até com outros nomes, né? Quem batizou com esse nome foi o Hans Andersen, que é um escritor que traz muito esse tipo de história, né? Que trabalha com órfãos, com finais dramáticos. Então, são histórias que elas cumprem um papel de dar uma chacoalhada na gente. Sapatinhos Vermelhos conta que era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar da realidade em que vivia. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos feitos de retalhos,
uma carruagem dourada, reluzente, parou ao seu lado. E dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filha. E assim foram elas. O cabelo da menina foi lavado e penteado, deram-lhe belas roupas, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora lhe disse que as roupas estavam tão imundas, os sapatos eram tão ridículos, que ela os jogara no fogo e eles se reduziram a cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos foram feitos por suas próprias mãos. E eles haviam lhe dado uma felicidade imensa. Nessa nova vida, agora a menina era obrigada a ficar sentada e quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a se comportar acima de tudo. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Ai, nesse tempo, a senhora decidiu que era momento de ser crismada e levou a menina a um velho sapateiro para que fizesse um par de sapatos novos para aquela ocasião. Quando ela chegou na loja, um par de sapatos vermelhos do melhor couro chamaram a atenção da menina. Embora ela soubesse que eles não eram muito adequados para ir para a igreja, ela se aproveitou que a visão da mulher não era muito boa e conseguiu comprar aqueles sapatos. A senhora não percebeu nada e pagou por eles. Quando ela chega na igreja com aqueles sapatos, foi um alvoroço. Ninguém conseguia prestar atenção em nada, só naqueles reluzentes sapatos. E no final do dia, a senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Quando elas saíam, havia um soldado de barba ruiva com o braço na tipóia. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que deu até uma certa cócega nos pés da menina. E falou para ela, lembre-se de ficar para o baile. Piscando um olho, se despediram. Bem, mais uma vez todos lançaram olhares para aqueles sapatos vermelhos. E na saída, o velho soldado ainda brincou com a menina. Que belas sapatilhas! Essas palavras fizeram a menina dar rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja e até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. O cocheiro da velha conseguiu ir atrás das meninas, colocou ela na carruagem, mas os sapatos continuavam a dançar, mesmo como se parecendo que estavam no chão. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. Mas a menina não conseguia deixar de olhar para eles. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama, e essa foi a oportunidade para a menina usar os sapatos de novo, na crença de que não fariam mal nenhum. Só que no instante em que ela colocou, ela foi dominada pelo impulso de dançar, e saiu dançando a porta fora, escada abaixo. Ela estava num momento de glória e nem percebeu que não comandava mais. Eles fizeram a menina dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e a penetrar numa floresta soturna e sombria. E ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva com o braço na tipóia. E falou mais uma vez para ela, que belas sapatilhas. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. E assim ela dançava e dançava sem parar por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, no sol. Só que não era uma dança agradável. Era terrível e não havia descanso para a menina. Ela entrou numa igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. E ainda falou,
Você vai dançar com esses sapatos, até que fique como uma alma penada. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos a levaram embora. Totalmente exausta, ela entrou numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco. Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos com um machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés das meninas. Ela se lamentou então, dizendo que sua vida não valia mais nada e deveria amputar-lhes os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos, com os pés neles, continuaram dançando pela floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Ai, eu proponho que a gente primeiro respire, porque esse é mais um dos contos de terror, né? Até a Clarissa, a doutora Clarissa, ela explica que esses contos são de terror, que é para chamar atenção, é para tocar a gente num lugar muito profundo e falando, olha, cuidado, não deixa isso acontecer. Então, Ele toca profundamente. esse conto ele fala das armadilhas, né, que tiram o foco da nossa vida. Ele fala de tudo que faz a gente perder a conexão com os instintos. Ele fala também das coisas que acontecem que tiram a nossa energia, né, criativa. E ele fala, né, de quando a gente não tem a proteção da mulher selvagem, quando a gente está domesticada. E eu acho interessante que a Clarissa, ela até denomina, né, a mulher braba. O que é a mulher braba? É aquela mulher que já vivenciou o estado natural de conexão com os instintos, de conexão com a vida criativa, mas por algum acontecimento ela se torna cativa, domesticada, submissa. E ela compara isso com os animais, né? Um animal que fica domesticado, enjaulado. Então, isso é a mulher brava. Ela traz essa imagem do cativeiro, né? Que é quando você perde, inclusive, a conexão com os seus ciclos naturais, você perde a conexão com com a vida que você mais amava, né? Isso. Ela até tem essa imagem, né, dos sapatinhos trazerem alegria. E o sapatinho, ele está relacionado com a criatividade, né? A menina pegou vários retalhos, ela juntou, né? Costurou um a um. E é bonito pensar também assim que provavelmente era o primeiro sapatinho, né? Se ela continuasse fazendo, ela ia melhorar. O sapatinho, com certeza, né? Ela ia ficar... ia fazer cada vez sapatos mais bonitos. E por alguma questão, né? Quando passa aquela carruagem, e é uma carruagem reluzente. Dourada. Então, dourada, né? Ela é irresistível, aquela carruagem. Irresistível, ela ofusca. E aí é quase assim, ela não pode deixar de observar aquela carruagem passando. E aí ela entra na carruagem e ela entra nesse momento com os sapatinhos dela, né? E aí
a mulher, né, a velha, que tem essa imagem também é bem forte, né? A carruagem, ela lembra essa coisa do caminho mais fácil, mais macio, mais confortável. E E A Clarissa fazendo um paralelo, ela fala, né, que a gente busca sempre, né, a nossa existência busca, e isso é saudável a gente buscar uma vida mais confortável. Mas o que ela ressalta é que o problema não está em buscar uma vida mais confortável, mas qual é o preço que se paga por essa vida mais confortável. E ali ela simboliza isso com a mulher jogando aquele sapato feito à mão no fogo, né? E reduzindo a cinza o que era o símbolo da vida criativa, feita à mão, conquistada pela própria menina. Né? Então, o preço que ela paga pela vida confortável é a perda daquilo que fez ela tão feliz no momento de tanto desamparo. Então, para mim, Dani, assim, esse trecho da história, né, e que ele tem a ver com essa passagem, que é deixar-se cativa. Né? Então, eu me deixo ser cativa pela ilusão de uma vida mais confortável, mesmo que o preço seja muito alto. e traz, ela joga no fogo, né, Débora? Então a gente fala sempre o fogo, né? Tem essa qualidade de transmutar, mas o fogo também tem a qualidade da dizimar. E a gente pode pensar assim que é apagar totalmente esse fogo criativo para poder caber numa vida dita como normal, ou para caber naqueles valores que o status quo diz que é bacana. E aí entra, a gente também tem isso, é a velha que coloca, né? Então a velha, até a Clarissa fala que a velha é secarrona, né? Que a velha que é seca. E a velha, ela tá representando a tradição coletiva, né? Os padrões, os hábitos. É como uma atitude velha que não aprova as inovações, coisas novas. Exatamente, ela coloca a velha como esse símbolo da senescência, né? A velha, ela aparece nas histórias muitas vezes como uma mulher sábia, né? Detentora da luz, detentora, né? De abrir os caminhos, de abrir o olhar. Mas essa velha da história, ela é uma velha da senescência, enrijecida num caminho único, né? Então a Clarice é muito bonito essa descrição da imagem que ela traz, como o velho como aquilo que é de um valor único e enrijecido, porque isso é a senescência do ser humano, é quando a gente não se percebe com uma multiplicidade de possibilidades e a gente se enrijece numa coisa só. E qualquer que seja esse enrijecimento, ele é senescente, né, da nossa multiplicidade. Isso. Nesse momento eu me lembrei também, porque ela fala isso assim, que a velha, ela também representa aquilo assim, que a opinião dos outros importa. Que o que importa é o olhar do outro. E aí ela até coloca, né, no livro que ela fala isso assim, como uma saída nesse momento a gente observa o coletivo, mas a gente não se funde com o coletivo. A gente constrói uma ponte a partir do nosso centro, para a gente não se perder. E eu achei isso tão forte, porque eu também pensei, quantas vezes na vida eu também, a gente pode fazer uma separação, né? Falar, olha, tem que ser desse jeito, dessa maneira. E toda vez que a gente faz isso, ou que eu faço isso, eu estou, né, entrando na energia dessa velha enrijecida. A Clarice, ela coloca, né, que o nome do capítulo, ele é a preservação do self, ele é a preservação desse eixo. Então, como que você, né, dentro de
eixo da sua identidade, você consegue estar circulando nesse meio, né, e observando, mas sem se deixar integrar, absorver por aquele meio, porque no momento em que ela se entristece, né, ela se entristece pelos quando ela, sapatos serem quando, jogados no fogo, mas ela aceita num primeiro mas momento, né? e nesse momento ela começa, ela entristece, porque como o sapato representa, né, essa vida feita à mão, é o momento em que é o dano ao instinto. E aí ela, como você disse, ela se desconecta dos círculos naturais, ela fica triste, ela fica deprimida, ela fica com uma confusão mental. E E ela não aí ela consegue fica. reagir, né? E nesse momento ela entra também numa energia assim de boazinha, como se a boazinha fosse salvá-la. Só que quando ela está na boazinha, ela também cria muita tensão interna, e aí a sombra, ou essa parte que a gente tenta colocar lá, esconder, ela precisa sair, é uma energia. É E que ela aí coloca. E aí, nesse momento, quando é que a sombra sai? Quando ela entra para comprar um sapatinho, um sapato para ir à missa, né? E ela vê o sapatinho vermelho e é irresistível aquele sapatinho luminoso. E, e aí a Clarissa usa isso, né? Que quando a gente está no cativeiro, a gente fica com tanta fome de alma, hambre dell'alma, que a gente fica buscando substitutos. E Ela a gente fala, né, que pode. a menina só sabia escolher com sua alma faminta. Então, é essa alma faminta que faz ela fazer a escolha por aquele sapato reluzente de couro, mesmo sabendo que ele não era o sapato mais adequado ali para aquela situação. Ela traz essa imagem do excesso, né? Quando você, então, faminta, com a sua alma faminta, você quer suprir essa fome com os excessos. E aí você acha que você, inclusive, merece esses excessos. Né? É um ciclo que se mantém, né? De a gente não conseguir suprir essa fome da alma, né? E ir buscar isso nos excessos. Desses substitutos, que o substituto pode ser um placebo que não vai adiantar de nada, pode também ser um substituto que é perigoso, que vai tomar o nosso tempo, vai tomar o nosso talento, ou vai realmente significar um perigo, como no caso dos sapatinhos vermelhos. Né? Ela fala do trabalho em excesso, a incapacidade de cuidar de si mesma, mas Os também dos vícios, né? vícios, né? Então, pode ser por um caminho até, inclusive, culturalmente aceito, ou não, né? Mas essa fome que não se sabe do que e que busca ser preenchida por um alimento vazio, vamos dizer, né? Isso, ou perigoso, Ou ou perigoso. perigoso. E nesse conto interessante que ela tem encontros com os predadores, que são os predadores internos, né? Primeiro é aquele homem, né? Na verdade, o sapateiro que ela compra, que ele pisca para ela, é meio assim, vamos ocultar a vida secreta, né? Depois, o predador também é aquele que tangorila, que faz assim uma. Ai, como é que é? Tá me faltando a palavra, mas ele fala assim: vamos fazer uma trapaça aqui, né? E depois ela encontra com um predador mesmo, né? Que corta, ela pede para cortar. E a Clarissa até coloca isso que às vezes, né? A gente precisa ter um substituto que é fatal, né? Precisa fazer algo que é como uma mutilação, né? E sentir essa dor dessa separação tão profunda para poder renascer de novo, né? Ela até coloca assim, em algum momento os pés vão
crescer de novo, em algum momento. Mas acho que a gente até tem um momento um pouquinho antes desse final, pensar nisso, né? Nessa fome de alma que pode levar a um descontrole, né? Porque é uma energia, um impulso que é tão forte e que a pessoa perde esse raciocínio, perde a autorregulação. Ela está no cativeiro, então ela não tem instinto para escolher o que é certo, o que é errado. E é justamente quando ela perde a capacidade de proteção, né? Ela perde, aí ela fica né? É a perda da capacidade de proteção. Então, é realmente um ciclo que vai se alimentando, né? Ela usa, acho que até uma palavra assim, que é desperdiçar a vida num roda-moinho, assim, que você só vai fluindo para o que está para fora, só respondendo aos estímulos, né, externos, mas ela naquele momento não tem capacidade de parar, ela tem que fazer mesmo uma ação que é, né, absurda, é cortar os pés. Para quê? Para começar de novo. Então, cortar os pés também tem esse simbolismo de renascer, de regenerar. E às vezes é necessário um ato assim muito intenso para que tudo renasça novamente. Uhum. Ai, estou pensando aqui se ainda tem, estou vendo o tempo, que a gente está sempre cuidando do tempo, e eu não sei se a gente pode falar um pouco das saídas, né? O que seriam umas saídas para essa situação da domesticação, Vamos. né? Então, uma é aquela que eu coloquei aqui, né? Que é aquilo de não se fundir tanto com o coletivo, construir uma ponte a partir do centro, estar sempre atenta para isso, né? E desenvolver, uma coisa que a Clarissa fala é desenvolver o insight, né? E insight, eu entendo isso também como uma inteligência intuitiva, instintiva, e a prudência. Saber que a gente sempre precisa, tá atento e forte para proteger o que importa para nós mesmas, né? Uhum. E uma coisa que ela coloca que também porque tem um momento em que a menina ela fica tentando ocultar a vida dela, né? E ela fala, quando a gente está ocultando a nossa vida criativa, a vida criativa fica vivendo de subsistência. Então a gente precisa nos cercar de apoio. E ela até toca no conto do Patinho Feio. Ela fala, olha, lembra do Patinho Feio? A gente tem que se cercar de apoio. Então tem um momento em que a gente tem que procurar o lugar que a gente pertence. Ela fala, né? Quem não sabe uivar não encontrará a sua matilha. Eu adoro isso. É muito maravilhoso, né? Então, muito maravilhoso. é um momento em que nessa reconexão com aquilo que realmente importa, a gente é capaz de achar esses pares que nos alimentam, né? E com quem a gente pode contar com ajuda também, né? Quem não tem aquela amiga verdadeira que fala assim, opa, o que está acontecendo aqui? Vamos parar um pouquinho para respirar e entender o que está se passando? Sim, e também aquela amiga que fala, uau, que vibra com você, que incrível, que te coloca para cima e que vai fortalecendo esse teu músculo de alto valor, de autoestima e que te apoia. Vai, segue nesse caminho, né? Uhum. E ela coloca também que uma saída são os atos de coragem e que os atos de coragem são os atos a partir do coração, né? Coragem é ação a partir do coração. Então a gente e entender que quando se está voltando de um cativeiro, a gente vai voltar devagarinho. A gente está
tem que proteger esse impulso, né? Cuidar dessa mulher selvagem que está voltando novamente para uma vida feita à mão. Ela fala isso muito em muitos momentos. Eu acho isso tão bonito, uma vida feita à mão. Então, uma vida simples, é uma vida do dia a dia, mas que tem significado e que é feita do que importa para cada uma de nós. É feita com a nossa identidade, né? E ela fala, né? é, Quando estamos atravessando as piores situações, apenas respirando ou descansando, estamos muito vivas, estamos imersas nos ciclos da mulher selvagem. Então, ela sempre vai trazendo o convite para essa busca do eixo, né? Para a gente perceber aquilo que importa e fortalecer a nossa criatividade de criar a própria vida, né? Acho que esse símbolo do sapato feito à mão é isso, a nossa capacidade de criar a própria vida. E que a gente vai se aperfeiçoando nela. Faz o primeiro sapatinho, Isso, pode não ficar muito legal, e faz o segundo, e faz o terceiro, e é de sapatinho em sapatinho feito à mão que a gente vai se andando. desenvolvendo. Maravilha, querida. Eu acho que é isso. Eu acho Gente que aqui falando, né, do momento de se libertar do cativeiro, né, que da insistência muitas vezes nessa vida do cativeiro, mas que buscar a oportunidade para mudar e não mudamos. A Gleice está aqui falando, a Juliana não. também comentando. Ah, É isso, queridas. Vamos juntas. Em roda. Então fica o convite, né, Dani, para sexta-feira, às 2 da tarde, tem pouquinhas vagas, no grupo noturno tem um pouquinho mais, mas a gente espera que essas palavras reverberem de alguma forma e convida, vamos lá, ler o capítulo 8 da Clarissa. isso. Que esse capítulo, mais, né, como sempre, é bastante, bastante tocante. Então é isso. Que sejamos livres e que a gente possa, né, caminhar na vida com nossos sapatinhos vermelhos, do jeito que eles são. Um passo depois do outro. Então, é Beijo, isso, gente. né, querida? Muito, muito bom. É isso mesmo, Thaís, vai ser ótimo. Já é. O grupo está muito Ai, legal, o grupo que está, né, vindo desde o começo do ano, acompanhando, a gente está o quê? No, acho que, é o sétimo, sexto, sétimo encontro, olha aí, é o sétimo sétimo, capítulo. sétimo capítulo que nós estamos aqui nessa imersão. Muito bom, Márcia. Então é E a gente isso. ainda tem pele de foca em novembro. Isso mesmo. Então, queridas, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui em Portugal e nos vemos.